Dia 11. Cristo venceu a morte, por Jaqueline Matias. Texto bíblico, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 3. A vitória de Cristo sobre a morte foi anunciada no princípio de todas as coisas, no jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. O pecado tem como recompensa a morte, conforme Romanos 6:23, tanto física quanto espiritual. Diante do cenário caótico da queda, o Senhor, rico em misericórdia, fez a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, conforme Gênesis 3:15. O Redentor viria para sofrer a maldição no lugar da raça humana, pagar por seus erros, apaziguar a ira de Deus e restaurar o relacionamento entre eles. Jesus encarnou para fazer a vontade do Pai e não se desviou deste propósito enquanto caminhava para a cruz. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. A obediência foi completa. O sacrifício perfeito agradou o Senhor e rompeu com o ciclo da morte como castigo pelo pecado. Aquele que é a ressurreição e a vida derrotou a morte. Assim como o pecado e as suas consequências se estenderam a toda a raça humana a partir de Adão, da mesma forma, a graça e a vida fluem a todos os que creem por meio da obra redentora de Cristo. Ao vir a este mundo, Jesus assumiu nosso lugar, de modo que o que ele conquistou se aplica a nós também. Temos perdão para todos os nossos pecados, inclusive os que viermos a cometer. Quão precioso é isso, minha irmã! Ele nos lavou de toda a imundície, lançou fora tudo aquilo que nos separava do Pai e nosso relacionamento com Ele foi restaurado. Éramos inimigas de Deus, condenadas à morte eterna, e agora passaremos a eternidade ao seu lado. Não há nada que nos separe do seu amor. A vitória de Cristo sobre a morte abriu o caminho para que aqueles que lhe pertencem ressuscitem também no dia em que ele voltar em glória. O apóstolo Paulo diz que, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo, conforme 1 Coríntios 15:19. Que confortadora esperança saber que a vida terrena não é o fim. Por piores que sejam os nossos dias aqui, tudo terminará bem. Temos a garantia na ressurreição de nosso Salvador. Graças ao Cristo ressurreto, somos um povo alegre. Ele venceu nosso último inimigo, que é a morte. A luz triunfa sobre as trevas, a graça sobre o pecado, a justiça sobre a condenação. Não há mais o que temer. O que nos resta é seguir rumo à casa do Pai com o coração grato e obediente, porque Jesus abriu o caminho e porque Ele nos espera lá para enxugar de nossos olhos toda lágrima. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, de 54 a 57. Oração. Senhor Jesus, eu te louvo por ter assumido a condenação que eu merecia, para que eu desfrutasse do privilégio de ser aceita na presença de Deus. Grande é o Senhor, que venceu a morte e me deu a vida eterna. Me ajude a não esquecer ou banalizar toda a sua obra redentora que chegou a mim por graça, mas que lhe custou um alto preço. Renova em mim a alegria da tua salvação. Ajuda-me a olhar com esperança e alegria para o futuro, porque, embora ele seja incerto aqui, eu bem sei para onde estou indo e o que me aguarda. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ressurreto e vitorioso, que eu oro. Amém.